Bom dia, graça e a paz a todos meus queridos amados irmãos. Eu venho neste sábado, nesse dia de 8 de novembro, né? Eu não venho só trazer hoje o devocional Luz do Dia, ou seja, até que a leitura é muito linda do devocional. A leitura, deixa eu ler essa leitura para meus amados irmãos que vão nos assistir, a qual no Face, né? No YouTube. Ou seja, nas redes sociais, nós trazemos essa mensagem nesse dia de hoje, sábado. Eu gosto sempre de trazer um tema e que fique registrado não só a minha pessoa, mas a palavra de Deus em nossas vidas. Aqui hoje, no dia 8 de novembro, no devocional fala lá em Romanos capítulo 1, 16, diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Então, meus queridos amados irmãos, eu quero trazer nesta manhã de hoje um tema da parte da palavra de Deus que vai dizer a necessidade de uma profunda espiritualidade. Ou seja, o texto básico dessa mensagem que eu quero trazer está lá em Lucas, deixa eu aqui achar, Lucas capítulo 23 e o versículo 34 e 35. Diz assim: 34 e 35. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E depois estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo aos outros: salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Olha, meus amados irmãos, vimos claramente na leitura aqui de Lucas 23, 34 e 35, que a qual muitos, zombava do Senhor, se dizendo: salva-o tantos, e não se salva nem a ti mesmo. Primeiro ponto dessa mensagem, deste dia de hoje: Jesus, meu amado irmão, tinha uma visão espiritual. Ao ver na leitura que a qual ali ele estava numa trajetória por mim e por você, sofrendo na cruz. Então Jesus tinha uma visão espiritual dos acontecimentos, ou seja, dos fatos, porque ele estava ali, a qual era um processo da parte do Pai, a qual diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Então, veja claramente a profunda espiritualidade de Cristo naquele momento tão doloroso, e a qual muitos não tinham esta visão. Eu vejo, meu amado irmão, que infelizmente a qual as pessoas nos dias de hoje não têm esta visão espiritual. Muitas vezes só vê o sangue, os pregos, o gemido e a dor, mas não entende a vinda de Jesus por mim e por você. Eu me lembro que lá em Lucas 17, nós vamos trazer aqui essa leitura, 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão Elohim aqui ou Elohim ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus Cristo mostra claramente, meus amados irmãos, ali para os judeus, que a vida espiritual não é, meu amado irmão, a religião, e sim é andar nos princípios da palavra do Senhor, andando no seu caminho. Jesus já fala lá em João 14,6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Isso sim, é que eu e você devemos reconhecer o reino de Deus, a qual está dentro de mim e de você, quando fazemos
a vontade do Senhor. Eu me lembro que lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, 18, olha o que é que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, 18, diz assim a palavra do Senhor. 4, 18. Porquanto não atentamos nós nas coisas que se vê, mas para se não ver, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não vêm são eternas. Que interessante, né? Ou seja, muitas vezes estamos tão focados, meu amado irmão, tão focados nas circunstâncias que não conseguimos ver e ao agir de Deus em nossas vidas. Nós estamos focados mais nas coisas materiais, principalmente no dia de hoje, que é um dia que Deus reservou para que eu e você viemos descansar no Senhor, ocultar as coisas espirituais, esquecendo das coisas materiais, mas infelizmente muitos estão ainda, meus amados irmãos, se levando que eu posso, eu faço, eu quero, eu determino o que eu faço na minha vida, ou seja, vive só, meu amado irmão, numa escuridão de religião, não querendo viver na espiritualidade como Cristo viveu, tendo um alvo, que era eu e você na cruz. Muitos, infelizmente, só tem uma visão de sangue, dos pregos, do gemido e dor de Jesus, mas não sabe o preço alto, meu amado irmão, que Ele pagou por mim e por você. E aqui, meus queridos amados irmãos, no segundo ponto, nós vimos que Jesus possuía uma intimidade real com o Pai. Agora eu falo, só quando eu e você temos uma vida com intimidade com Deus, como, meu amado irmão? Vivendo, meu amado irmão, esta palavra, procurando reconhecer o que está escrito, louvado seja o nome do Senhor, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma vida espiritual que eu e você devemos viver, andando na verdade de Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui dizer claramente que a qual muitos, infelizmente, hoje lê, procura estudar, mas para ensinar aquilo a qual vai reter lucro da parte de Deus, não vivendo numa vida espiritual, e sim material. Meus queridos amados irmãos, quando nós lemos lá em João 5, 17 e 18, eu vou até trazer essa leitura, que essa leitura é muito linda. João 5, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor, aqui em João 5, 17 e 18. E Jesus lhe respondeu, meu Pai, olha aí que interessante, viu? Pegue essa mensagem, entenda a qual o dia de hoje, como é tão importante nós viver numa vida espiritual com Cristo. Jesus respondeu, meu Pai trabalha até hoje, olha que interessante, até hoje, meu Pai trabalha até agora, né? Me perdoe, até agora, e eu trabalho também. Olha o que Jesus estava respondendo para esse povo aqui. Mas quando nós pegamos o contexto dessa leitura, no versículo, aleluia, 16, que a qual mostra claramente no cabeçote da leitura, a missão de Jesus é essa. A missão de mim e de você é essa. É uma vida espiritual quando eu e você temos, meu amado irmão, comunhão com o Senhor. E por essa causa, o judeu perseguiram a Jesus e procurava matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Olha aí, meu amado irmão, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, porque Jesus trabalhava no sábado. Aí os judeus tentaram matar Jesus, mas o interessante é que Jesus mostrando para o judeu que a qual eles não viviam uma vida espiritual, e sim vivia ainda uma vida material, ou seja, uma vida em religiosidade, mas não reconhecia ainda Jesus como seu Salvador. Olha o que é que diz o 18. Por isso, pois o judeu ainda mais procurava matá-lo, porque não só quebrantava o sábado,
ou seja, no dia de hoje, não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele não entendia, aleluia, a espiritualidade de Jesus. Ele não entendia. Assim, muitos que se diz servo de Deus, que se diz evangélico, que se diz, aleluia, que se diz crente, dentro do templo, louvando o Senhor, aleluia, glória a Deus ao Senhor, mas não entende ainda, meu amado irmão, a espiritualidade, né? A espiritualidade de Jesus. E Ele traz nesse dia de hoje, para mim e para você, mostrando assim como Ele mostrou, meu amado irmão, quebrantando esse sábado para o judeu, Ele quebranta para mim e para você esse sábado hoje, como eu e você devemos trabalhar na obra de Deus. Aqui mostra claramente, meus queridos amados irmãos, que Deus, ou seja, Jesus, Ele curou, olha aí, Ele curou no sábado. Olha o trabalho que não era um trabalho que Ele fazia como carpintaria. Nós sabemos que Jesus trabalhava na carpintaria, mas aqui Ele estava curando, Ele estava fazendo grandes milagres, Ele estava quebrantando a vida de religiosidade que o judeu usava para que eles entendessem e vivessem em espiritualidade, fazendo a vontade do Pai no dia de hoje. Hoje, meu amado irmão, é sábado. Ora, Jesus quebrantava, ou seja, a regra do trabalho secular. Então o judeu não entendia, e a qual infelizmente no dia de hoje muitos judeus que se diz crente não entende o projeto do trabalho do Senhor nesse grande dia. Então essa lição, meu amado irmão, de hoje foi mostrar que Jesus trabalha no reino de Deus. Aí eu te pergunto, e você, meu querido amado irmão, nesse dia de hoje, sábado, vai trabalhar no reino de Deus? Ou vai trabalhar secular, tentando ter lucros nas suas empresas, naquilo que Deus diz, trabalhar 6 dias e no dia de sábado descansar, meu amado irmão, não é estar dentro de uma rede, não é estar em cima de uma cama, só querendo dormir, mas descansar no Senhor, viver, aleluia, na espiritualidade, né, que é o tema da palavra, é reconhecer que Jesus, Ele quer o melhor para mim e para você. Cabe eu e você obedecer a palavra de Deus. Ontem na congregação que eu ali tive a oportunidade de trazer uma mensagem, eu me lembro que no Deuteronômio capítulo 28 mostra claramente que a vontade de Deus é que eu e você dê ouvido ao Senhor e não ouvido a homens dessa terra. Então, quando eu e você damos ouvido ao Senhor, diz lá a palavra em Deuteronômio, capítulo 28, leia, que você vai entender as bênçãos sob medida que Deus vai dar para mim e para você. Essas são as bênçãos que Deus quer dar nesse dia de hoje. Que eu e você venhamos trabalhar no reino de Deus. Que Deus abençoe, que a graça e a paz seja sobre a vida de todos aqueles que vão assistir essa mensagem, que veio do alto céu, meu amado irmão. Olha, não veio do irmão Fernando, veio do alto céu, para que você saímos, meu amado irmão, da religiosidade e vivemos na vida espiritual com Cristo Jesus. Peço oração pela minha casa, peço oração pela minha família, que Deus venha abençoar a vida de cada um, que quebre o digno, né? Que infelizmente muitos não querem obedecer a palavra de Deus, mas que muitos nesse dia de hoje venham entender que a palavra vem falar no seu coração e que você comece a trabalhar no reino de Deus, principalmente nesse dia de hoje, a qual Deus diz claramente lá em Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, e Ele diz que você pode trabalhar em tudo que você deseja em 6 dias, mas que esse dia, tire um dia não para descansar, ou seja, na sua vida pessoal, mas descansar no Senhor Jesus, como muitos falam. É um exemplo que Jesus deu ao judeu e dá até hoje para mim e para você, que nós vamos deixar de trabalhar secular, mas trabalhar por reino de Deus. O sábado foi feito para que nós viemos trabalhar, como aqui está escrito claramente que nós lemos, por reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Ora pelo irmão Fernando, que hoje eu estou viajando viajando ali para, depois de Palmaça, ali para o Pacuti, levando também uma palavra a qual muitos estão sedentos de ouvir, a qual muitas pessoas infelizmente não querem
fazer esse sacrifício de visitar seus queridos amados irmãos, pessoas, aleluia, que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Um forte abraço. Deus abençoe a vida de todos meus queridos amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão nos assistir. Amém?